E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade na nossa disciplina de Química, certo? Já falamos a definição de estudo da Química, falamos também sobre matéria, sobre corpo, sobre extensão e sobre a substância, não foi isso? Falamos tudo isso na aula passada. Hoje, dando continuidade à nossa aula, na página primeiro ainda, na primeira página da apostila, encontramos fenômenos, certo? Fenômeno, professor, o que é fenômeno? Isso, encontramos o fenômeno físico e encontramos fenômenos químicos. Vamos ler? Eu vou ler o slide, vocês vão me acompanhando e nós iremos entender agora o que é um fenômeno físico e iremos entender o que é um fenômeno químico. Beleza, pessoal? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a caneta, tenho aqui fenômenos físicos e químicos, eu vou colocar aqui a caneta para dar uma riscada no nosso slide, tá certo? Então vamos aqui, só um momento, olha só, vamos lá. Então eu tenho aqui, primeiro tópico aqui, ó, vamos lá. Nem sempre dá para perceber, mas ao nosso redor está em constante transformação, certo, pessoal? Essa informação aqui ela é de primeira. Nosso redor aqui está em constante transformação e nós não percebemos. Tranquilo. Algumas dessas transformações alteram a natureza da matéria, tá certo? Em algumas dessas transformações altera a natureza da matéria e outras somente alteram o quê? A aparência da matéria. Então vamos lá. Eu tenho transformações, já ficou claro aqui que existe o quê? Transformações que alteram a natureza da matéria, não é isso? Ficou claro? Ficou claro. Olha só, pessoal, tá claríssimo isso aqui, né? Ó, existe que altera a natureza da matéria, isso aqui tá claro no texto, não é isso? E existe outras que faz o quê? Que apenas altera a sua aparência, não é isso? É isso, professor. Beleza, então tá claro isso aqui para nós, certo? Vamos continuar aqui porque ele vai me dar um exemplo. Ele vai me dar aqui um exemplo. Por exemplo, se eu queimo um pedaço de papel, estou alterando a natureza do papel, certo? Ele está se transformando em cinza. O papel está se transformando em cinza. Ou seja, não é mais papel. Esse é um exemplo de fenômeno químico. Então, só com esse trecho aqui, nós concluímos que fenômeno químico é o fenômeno que faz o quê? Transforma a natureza, ou melhor, altera a natureza da matéria. No caso aqui citado, papel. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Mas se eu rasgo o papel, estarei alterando o papel. Porém, não estou transformando em nada. Continua sendo papel. Papel rasgado. Mais papel. Esse é um exemplo de fenômeno físico. Esse é um exemplo de fenômeno físico. Espera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi aqui. O fenômeno físico, ele não altera a estrutura do papel. Não, ele não altera a estrutura do papel, ele só altera a aparência. Vamos supor, eu vou agora pegar aqui um papel e vou fazer um exemplo com vocês, tá certo? Eu tenho aqui um papel amarelo, tá ok? Que ele está medindo mais ou menos aqui 5 centímetros por 10, né? E agora ele é um papel. E agora eu vou rasgá-lo. Rasguei ele. Vou rasgá-lo novamente.
e vou rasgá-lo novamente. Então ele ficou aqui, ó, papel pequeninos, né? Mas continua sendo papel, pessoal. Continua sendo papel. Então eu fiz um fenômeno físico. Qual foi o fenômeno físico? Ele era um papel maior e agora ele é um papel menor. Ele continua sendo papel. Então isso se classifica como fenômeno físico, tá certo? Fenômeno físico, tranquilo? Já o fenômeno químico seria se eu pegasse o papel e o que? Queimasse ele. Ele não seria papel queimado, ele seria cinzas, tá certo? Ele seria cinzas. Então eu mudei totalmente a estrutura da matéria. Eu mudei totalmente a sua estrutura. Era papel, agora é cinzas. Fenômeno químico. Então, o químico altera a estrutura da matéria. Físico não altera a estrutura da matéria. Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Beleza, então vamos passar aqui o nosso slide. Então vamos para alguns exemplos de fenômeno físico. Olha só. Fenômeno físico são transformações que não ocorrem alteração na composição, tá? Química da matéria. Então, os fenômenos físicos não vai alterar a composição, não vai alterar a identidade da matéria. Ok, pessoal? Temos aqui alguns exemplos, deixa eu colocar aqui minha caneta. Temos aqui alguns exemplos. Ouro fundido se transformou em aliança. A aula passada eu dei aqui da prata, né? A prata que se transformou em aliança. Vai ser uma aliança de prata. No caso aqui, vai ser uma aliança de ouro. Deixa de ser ouro? Não. Então a sua matéria não alterou, só alterou a sua aparência. Tranquilo? Gelo transformado em água líquida. Gelo é água, só que ela está em estado sólido. Passou para o estado líquido, continua sendo água. Mudou a sua estrutura? Não, só apenas a sua aparência, ok? Mesma coisa, água líquida transformada em vapor. Quebrar um copo de vidro. Copo de vidro quebrou. Mudei a alteração dela? Não. Continua sendo vidro, só que os vidros agora estão pequenos, estão em pedaços, ok? Cortar o pão em pedaços, mudou, deixou de ser pão? Não deixou de ser pão, né, pessoal? Não deixou de ser pão, ok? Esperar esse nome aqui sair do meio aqui, que está atrapalhando nós. Saiu. E eu tenho aqui entortar uma colher. A colher de alumínio, inox, no caso. Eu entortei ela, eu mudei a sua aparência, mas ela deixou de ser inox? Não deixou de ser inox. Ok, pessoal? Então vimos aqui fenômenos físicos. Tudo que a gente falou foi fenômeno físico, que não altera a identidade, não altera a composição da matéria. E passamos agora para os fenômenos os fenômenos químicos, que são os fenômenos que vai sim alterar a composição da matéria, tá certo? Então vamos ler aqui. São transformações que provocam alteração na composição química da substância, da matéria. O fenômeno químico é também chamado de reação química. Olha só, pessoal. Por quê? Porque a reação química é quando eu vou alterar a matéria. Isso se chama reação química. Então, se eu alterei a matéria, é um fenômeno químico. Beleza? Um fenômeno químico só ocorre quando a matéria é transformada. Deixa eu colocar aqui minha canetinha aqui, que é para a gente identificar. Eu estou lendo aqui, ó. Um fenômeno químico só ocorre quando a matéria é transformada. A matéria do estado inicial desaparece e no seu lugar surge pelo menos uma nova substância. Tranquilo, pessoal?
Então a matéria antiga sumiu, que é no caso aqui, ó, dos papéis. Aqui é a minha matéria inicial. Quando eu queimo ela, ela desaparece e vai surgir uma nova substância, que vai ser o quê? As cinzas. Tranquilo? Vamos passar aqui para a gente ir para os exemplos dos fenômenos químicos. Olha só. Fenômenos químicos. Outro exemplo dos fenômenos químicos. Vou colocar aqui novamente. Calma. Vou colocar aqui minha caneta. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a fabricação de pão. Como assim, professor? Não entendi. Na fabricação de pão eu vou inserir o quê? Trigo, vou inserir leite, vou inserir fermento, ovos. Olha só a quantidade de matéria. Virou a quantidade de matéria. Quando eu misturo ela, vai surgir uma nova substância, né? Vai virar o quê? O pão, vai virar uma massa. Então peguei várias matérias e transformei numa só. Continua sendo ovo? Continua sendo leite? Não, virou uma massa, né? Então foi um fenômeno químico. A gente alterou totalmente a estrutura da matéria. O apodrecimento de alimentos, pessoal. Quem nunca cortou só a metade de uma maçã e colocou na geladeira, depois de 2 dias, a maçã está o quê? Ficando preta, né? Apodrecendo. Isso é um fenômeno químico, pessoal. Só que natural, tá? Ninguém fez nada, ninguém fez nada com a fruta. Ela mudou a sua reação química, né? Naturalmente. Digestão de alimentos, o azedar do vinho, tá certo? O azedar do vinho, vale lembrar que o vinho, sem a composição do álcool, tá? Primeiro ele é o suco da uva, depois eles são colocados em barris, depois aquele suco, ele vai ficar adormecido, vai se transformar em vinagre, se chamamos de vinagre, tá certo? Que é onde ele vai começar o azedar. Depois do vinagre, continua dentro dos barris envelhecendo, é onde ele vai começar a pegar o teor alcoólico natural, sem colocar nada de álcool, tá? Ele vai virar álcool, vai ficar álcool naturalmente. É aí que vem o vinho, tá certo? Depois de um grande processo de dormida, né? Do suco de uva. Tranquilo, pessoal? Eu tenho a digestão de alimentos, tenho também combustão de madeira, que é o mesmo processo do papel, né? Formação de chuva ácida por causa das impurezas, né? Por causa das impurezas que tem no nosso céu, no nosso ar atmosférico, acontece as chuvas ácidas. Sabia disso? Pois é, por causa da poluição, acontece em grandes metrópoles, surge as chuvas ácidas. O H2O junta-se ali com a poluição, a água, o H2O junta ali com a poluição, fazendo precipitações de chuvas ácidas. Então ocorre um fenômeno químico, totalmente um fenômeno químico. Então o fenômeno químico faz o quê? Altera, né? Já ficou claro que o fenômeno químico, ele altera quem? A matéria. Ele altera a matéria. Nunca mais nós esqueceremos disso. Fenômeno físico não altera. Fenômeno físico altera a matéria. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa nossa aula. Qualquer dúvida, estou disponível para esclarecimentos. Um forte abraço e até a próxima.